Voltamos com a nossa análise psicológica do Shane Walsh na segunda temporada de The Walking Dead. Se você é fã da série e gosta de ter a psicologia sendo desvendada por trás dos maiores personagens dela, deixa o seu like nesse momento e se inscreve nesse canalzinho lindo chamado Cenicamente, porque a gente vai analisar a trajetória completa do Shane e de outros grandes personagens da série por aqui. Bom, sem mais delongas, vamos lá. Eu sou o Hudson Brandão, eu sou um psicólogo, cinéfilo, enfim, e eu vou analisar esses personagens até onde der pra fazer, até onde vocês quiserem me ver fazendo isso. Então vamos lá. Eu quero destacar aqui 3 grandes momentos, ou melhor, 4, nos episódios 5 ao 8, que é a segunda parte, né, que a gente está fazendo dessa análise, que vai ser dividida em 3. Então se você não quer perder a próxima, já se inscreve aí. Eu quero destacar o momento de conversa que o Shane tem na floresta com o Rick e depois um segundo momentinho ali rápido entre ele, a Lori e o Rick, né, uma interação do trio, já ainda no episódio 5. No episódio 6 eu quero destacar um momento que ele tem de treinamento com a Andrea, que revela bastante das estratégias dele comportamentais, né, de como ele consegue executar o que precisa ser feito. E depois, claro, aquele grande momento fatídico, né, pra mim, um dos maiores momentos da série inteira, que é o momento do celeiro, a descoberta da Sofia. E no episódio 8, para fechar, mas não menos importante, com chave de ouro, né? Um momento que ele tem ali mais de ternura, pra gente mostrar que o Shane não é só esse cara combativo, tem mais por trás de quem ele é. E essa que é uma das grandes genialidades da série, né? Os personagens nunca são só uma coisa, nunca são só malignos ou benignos, né? Eles são essencialmente como é um ser humano, né? A série ela tem muito sucesso em adaptar a nossa essência para as telas, quem nós somos de fato, através dos personagens. A primeira situação nos revela aspectos mais cognitivos do Shane, por onde anda a cabeça dele nesse instante. E é a seguinte, a dupla dinâmica Rick e Shane estão pela floresta fazendo buscas pela Sofia novamente, quando eles começam a conversar sobre seu passado. Aquela conversa leve, inicialmente descontraída, bem amigável, que todo mundo já teve na vida, falando sobre os casinhos do passado, os afés aí amorosos, quando eles acabam entrando num aspecto onde o Shane fala que eles não deveriam estar pensando sobre isso, nem falando a respeito disso. Porque é como se eles fossem pessoas muito velhas e todas as pessoas que eles conheciam já haviam falecido. E que isso é nostalgia, e isso acaba atrapalhando eles de fazer o que é necessário, de se manterem frios, racionais e focados em salvarem as pessoas. E, muito importante, essa é uma fala recorrente dele, tomar decisões difíceis. Tudo para ele gira em torno desse conceito. E aí a gente entende melhor o que é que isso significa, afinal, para ele. Porque o Rick dá corda e continua a conversa, né? Afinal, o Rick tem essa faceta empática de querer entender mais sobre os pensamentos dos outros e compreender seus motivos. E aí ele fala que a Sofia só importa até onde ela não prejudique ninguém do grupo, até onde ela não os prejudique, não os arrisque. Ou seja, isso significa dizer que fazer o que é importante, tomar decisões difíceis para ele, é sacrificar o que for necessário em prol do que interessa para ele. Que a gente vai descobrir mais tarde no mesmo episódio, na conversa que eu mencionei antes, do trio ali, junto com a Lori, depois de o Daryl ter sido baleado, né, pela Andrea ali acidentalmente, depois de sofrer aquele perrengue todo atrás da Sofia na floresta, naquele episódio também genial, ele fala também que, ele completa, né, esses pensamentos, melhor dizendo, que tudo que interessa para ele são Lori e Carl, e que ele vai fazer o que tiver que fazer para salvar os dois. Mesmo que ele tenha que ser insensível sobre as outras pessoas e suas necessidades. E aí a Lori pergunta, mesmo abandonar uma garotinha? E ele dá a entender que, basicamente, sim. Então, para ele, a gente entende que o significado de fazer essas escolhas difíceis são, restritas, né, estritamente a 2 pessoas que interessam a ele no mundo. Ou seja, então se torna muito mais fácil, entre aspas, né, em tese, eliminar todo o resto, já que ele se importa com um elemento básico, né, 2 pessoas. Então, para garantir a sobrevivência e o suprimento das suas necessidades, ele precisa barganhar com muito menos elementos do que os demais, né? Como o Rick, por exemplo, porque ele simplifica todo o resto, já que ele os desconsidera.
as necessidades e anseios e o que os outros precisam, o que torna covardemente simples que caminho tomar. Pulando de momentos, a gente vai falar agora de um que revela um pouco mais desse mecanismo dissociativo, que eu comentei no vídeo anterior de análise dele. Aliás, se você não viu, clica aí no link que está no primeiro comentário fixado que eu vou deixar. Que é o treinamento da Andrea, com o tronco balançante. Shane e Andrea, depois de ver que ela tem potencial, sendo ele um oficial certificado, né, para dar treinamento de tiros, ele decide fazer um treinamento mais intensivo ali com ela. E eles estão lá, numa espécie de treinamento avançado para ela. E o Shane começa a provocar, porque ela começa a não dar conta de acertar o alvo, ela vai ficando tensa, vai ficando nervosa, e ele percebe que as emoções a dominam, tomam conta dela. Que é justamente o que ele é contra, que ele se desliga, né? Tenta evitar a todo custo. E aí ele começa a provocar ela, dizendo que aquele zumbi vai pegar ela, tá se aproximando, e é o zumbi que pegou a Amy, né? Que é quando ele chega no ponto fraco dela. A Andrea, claro, fica muito chateada e deixa ele sozinho lá, mas antes disso acontecer, ele diz umas coisas, uns pensamentos que revelam bastante o quanto ele se dá conta desse mecanismo de defesa natural, de sobrevivência, né? Que seria a dissociação que eu comentei. Que é quando ele fala que ela precisa se desligar das emoções, de tudo que causa temor a ela, e levantar, apontar sua arma como aponta seu dedo, agir automaticamente. Mas isso está lá no outro vídeo, vai lá se quiser entender um pouquinho melhor. Revelada a bomba do celeiro, é claro que o Shane tomaria a frente, né, nessa ânsia que o grupo ficou em resolver o problema, em saber o que estava acontecendo, que perigo enorme era esse, que estava tão perto deles. E o episódio já começa com o olhão dele lá no celeiro para ver o que estava acontecendo. E é claro que o episódio é recheado de momentos assim grandiosos. Tem um dos momentos de ouro da série Walking Dead para mim, um dos grandes marcos dela, que é o momento da Sofia, o grande momento do celeiro. E claro, mérito enorme do querido Jon Bernthal, que interpreta aí, ó, brilhantemente o Shane, mostra várias facetas do cara ao longo do episódio, culminando naquele auge que é o surto dele, o surto e que provoca todo mundo, coletivamente o grupo, né? Ele começa a distribuir armas entre as pessoas. E depois eu vou falar mais pra frente no vídeo dos pormenores que eu ainda quero comentar, mas por hora, ficando aqui nesse momento, esse momento ele mostra pra gente, na prática, as estratégias comportamentais e cognitivas, né, do Shane, afinal de contas, que é partir pro combate e confrontar verbalmente e fisicamente os outros. E tudo que está ao seu redor, basicamente. E ele dá um show. O momento é assim, cara, fantástico. Ele começa aquele tutorial do Shane, né? Que é tipo, e aí, Herschel, será que um zumbi sobreviveria a isso daqui? Bum! Atira no zumbi. E isso aqui? E mais isso aqui? Até que ele... só vocês vendo, é incrível. Vocês sabem do que eu tô falando, né? Quem assistiu sabe. A gente vislumbra o que talvez seja o único mérito do Shane nessa fase, que é perceber, antes de todos, o que eles precisariam se tornar, o que eles precisariam fazer. E ele começa a fazer um discurso assim, inflamado, de que se eles quiserem sobreviver, não bastavam mais ser só boas pessoas, pessoas morais, pessoas retas, né, corretas e se protegerem uns aos outros, mas eles tinham que estar dispostos a tomar as tais decisões difíceis que ele falava e ultrapassar limites. Rick, não é mais como era antes. Agora, se vocês querem viver, se querem sobreviver, tem que lutar por isso. E eu tô falando de lutar aqui, agora. Entenderam? Não! Curioso como o cara que prega sobre essas decisões difíceis e levanta tanto essa bandeira, no fim das contas não consegue tomar a decisão mais difícil pro grupo, que é o tiro final, que sobra, é claro, pro xerife, né? Por último, mas não menos importante, eu quero destacar um breve momento de carinho que ele tem com relação a Carol. Após o ocorrido, né, ele vê a Carol desorientada saindo da floresta e não pela primeira vez ele ajuda a Carol, ele lava ela, limpa
lava é ótimo, né? Ele limpa a Carol, ajuda ela a se lavar e diz pra ela que ele sentia muito pelo que aconteceu com a filha dela, por como as coisas ocorreram, e oferece um pouco de acolhimento. O que a gente também pode ver acontecendo em momentos raros, assim, mas bastante singelos em outros episódios, como com a Andrea. Depois de provocá-la, no momento que eu já mencionei sobre a Amy, ele vai atrás dela e se preocupa em saber se ela vai ficar bem, e pede desculpas e tenta ajudar ela a desenvolver, né, com mais maestria essa habilidade que ela tinha potencial nas mãos, que era de tiro. E dá certo, hein? E também eu quero destacar uns pequenos momentos que eu fiquei pensando ali entre episódios, entre esses 4 episódios aí, que seriam, por exemplo, os momentos de confronto com o Dale, bastante reveladores também, onde a gente vê ele partindo para essa estratégia de confronto direto, verbal e físico, né, com o Dale, que é persona não grata para ele não gosta de jeito nenhum do Dale, e ele faz ameaças, e naquele momento do rifle na floresta, que ele encosta o peito assim no rifle. Mas o mais interessante que eu quero destacar é a nuance dos pensamentos. Os pensamentos, eles podem revelar muita coisa sobre as pessoas, porque às vezes elas dizem automaticamente. Isso que nós os chamamos de pensamentos automáticos, né? Eles acontecem, são interpretações que você não planeja fazer, elas acontecem quando você vê. Você falou, e o Shane tem muito disso, que revela bastante das crenças, do que significa para ele tomar essas decisões difíceis, né? Se tornar quem ele acha que deve ser para proteger as pessoas, as duas únicas com as quais ele se importa. Curioso como ele justifica isso, distorcendo, né, fazendo uma distorção cognitiva a favor dele. Por exemplo, quando ele diz para Laurie que ele lamentou quando viu o Rick voltar, aparentemente dos mortos, não porque ele perderia a Laurie, mas porque ele achava que o Rick não pertencia àquele mundo em primeiro lugar, sabe? Então ele distorce a favor dele. E quando ele diz também pro Dale, nesse momento da floresta, que o Dale tá escondendo os rifles dele, né, do potencial perigo iminente, né, que ele já representava. E aí ele diz pro Dale, o Dale o provoca dizendo, você vai me sacrificar como fez com o Otis? E aí ele fala, não, olhando assim, parece até que você já tá morto. Então, percebam como ele reduz e diminui os outros e minimiza mesmo o que eles significam, tudo que eles são, tudo que eles poderiam ser, seus anseios e necessidades, em prol das suas próprias, para que ele consiga sobreviver. E é basicamente aquilo, né? Para que os fins justifiquem os meios. Então é esse o tipo de homem que o nosso Shane Walsh aí estava se tornando. Bastante perigoso, hein, meus amigos? Um potencial aí para se tornar um cara bastante amargo e ingrato para o nosso grupo também. Mas a gente continua essa análise, que ainda vai ficar mais drástica nos episódios finais. Então fica por aí e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!